Boa tarde a todos, antes de mais. Meu nome é Ana Pires e eu vou moderar hoje as Quintas do Mar. Vamos então ouvir a nossa colega Alexandra Abreu Lima, que é investigadora auxiliar do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e investigadora colaboradora do MARE. É licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e doutorada em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Foi docente no ensino secundário universitário, coordenou projetos de educação ambiental, sendo o mais recente o projeto EMC2 Explorar Matos de Camarinha da Costa, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Em projetos nacionais e europeus, tem desenvolvido atividades de comunicação de ciência em parceria com outros centros de investigação, empresas, autarquias e ONGs. É autora e coautora de livros e artigos em revistas de circulação internacional e nacional com arbitragem científica. É responsável pelas coleções de árvores de Nogueira Pacã, de pistáceas e de oliveiras do INIAV, em Oeiras, para eventos de educação ambiental. Coordena o protocolo entre o INIAV e a Escola Profissional Val do Rio para a produção de vídeos de curta duração de divulgação científica que têm sido exibidos em festivais internacionais de filmes científicos. Alexandra, por favor, a palavra é sua e pode então fazer a sua apresentação. Agradeço as palavras da Ana. Pronto, então aqui o título é Temos luzes brilhantes nas dunas da nossa costa e vamos então descobrir e explorar o projeto das Camarinhas. É um projeto de educação em habitats costeiros e é um projeto que tem relevância atual na medida em que há um certo afastamento dos jovens da natureza e sabemos que há uma crise de perda de biodiversidade. Os alunos do primeiro e segundo ciclo são envolvidos em iniciativas nas dunas para conhecimento da sua riqueza em plantas endémicas e desenvolver, quando necessário, ações em prol da sua conservação. O projeto assenta numa visão da educação em que esta não consiste em fazer ou formatar, mas sim em despertar as pessoas. E despertar as pessoas para o mundo natural, para as suas riquezas, e assim poderem, como dizem muitos investigadores na área da educação ambiental, que primeiro apaixonamos pela natureza e depois somos motivados a aprender mais sobre ela e, quando necessário, a ter ações para a sua proteção. Ora, as camarinhas são um património nosso, porque são plantas endémicas. Existem apenas num dado local, neste caso é a costa portuguesa, continental, assim como parte da costa litoral de Espanha, no norte e no sul. Há também depois uma subespécie nos Açores. Portanto, a nível mundial, elas existem apenas aqui. Elas estão ameaçadas por fragmentação do seu local, por espécies invasoras, por efeitos de alterações climáticas, mas também por outros fatores, como o uso desordenado da orla costeira, com construções, estradas, etc. Portanto, a camarinha é, em termos taxonómicos, foi classificada dentro, no reino das plantas, claro, classificada dentro da família das ericáceas, à qual também pertence, por exemplo, o mirtilo, e na família das ericáceas ao género Corema, cuja palavra em grego quer dizer vassoura, isto porque os ramos secos eram juntos com uma fita e usados para fazer vassouras. O género Corema possui apenas 2 espécies no mundo. A espécie Corema conradi, que é endémica de uma zona da costa atlântica dos Estados Unidos da América. E depois temos a espécie Corema album quer dizer de branco, que é endémica da costa atlântica da Península Ibérica. Nos Açores temos depois a subespécie Corema album, subespécie azoricum, Açores. E aqui vemos na fotografia de cima a Corema conradi, tem os frutos de uma cor acastanhada, enquanto que a nossa camarinha tem os frutos que são característicos e únicos, que é de cor branca. A Corema album, subespécie azoricum, foi estudada por botânicos açorianos, vem no catálogo das plantas vasculares dos Açores e difere da nossa continental
por ter folhas menores e mais estreitas e também frutos mais pequenos. Portanto, em termos de distribuição geográfica, no mundo inteiro as camarinhas estão restritas a estas latitudes e longitudes. São, por isso, um património natural. Apenas aqui e mais em nenhum outro lugar do mundo nós temos as camarinhas, quer a Corema album, quer a Corema album subespécie azórica. São, portanto, um legado, um património natural que devemos dar a conhecer e, quando necessário, proteger. E na nossa costa, será que as camarinhas ocorrem de forma contínua ao longo de toda a costa, ao longo de todo o litoral? Sabemos que não. E sabemos que não, e isso já foi estudado por investigadores espanhóis e portugueses, num estudo que aqui transcrevemos em parte a imagem do mapa e aqui também uma descrição. Portanto, aqui vemos, por exemplo, Caminha e Monte Gordo com populações degradadas. Portanto, os investigadores foram percorrer a costa em vários locais e o título do trabalho diz mesmo a fragmentação como causa principal da redução do habitat da Corema album na sua área de distribuição. Ora, só temos duas populações contínuas, duas populações extensas, com indivíduos de todas as classes de idades, jovens, idade madura e depois velhos, que é nas dunas Asperilo, no Parque Nacional de Oñana, no sul de Espanha, e em Portugal, entre Nazaré e Ovar. Mas, além disso, há uma outra população importante nas dunas de Troia, que nós vemos aqui uma parte da Península de Troia nesta fotografia. E isto é importante referir agora porque a Península de Troia já tem alguma construção, mas, segundo tem noticiado, prevê-se que haja mais construção e, portanto, vamos ter fragmentação do habitat desta espécie endémica. Para além destas duas populações contínuas e da Península de Troia, os autores referiam que outras populações existem em zonas de areia em arribas ou reduzidas a pequenos fragmentos, como na Galiza, na Foz do Minho e no Algarve. E estas populações fragmentadas, reduzidas a pequenas ilhas de areia sem regeneração natural, estão formadas por indivíduos já velhos e a sua sobrevivência no futuro, e isto é dito há quase 20 anos, foi em 2002, depende de medidas de proteção e regeneração de habitats. Portanto, isto é muito importante. Para além disso, em termos de conservação, as dunas são habitats dinâmicos de elevado valor. No entanto, elas estão em risco mesmo a nível europeu. Pois, a nível europeu, avaliado pela Agência Europeia do Ambiente em 2015, de entre 9 tipos de habitats, o estado de conservação menos favorável foi atribuído exatamente às dunas. E isto leva-nos a pensar que o património natural que aí temos tem que ser devidamente protegido. Ora, o nosso caso de estudo é esta planta, que é muito apelativa e é por isso que eu digo, há luzes a brilhar na costa. Nós, quando vamos a percorrer uma estrada ou um local em que existam camarinhas no verão, nós vemos pequenos frutos brancos a brilhar. Portanto, esta planta, que tem folhas estreitas e pequenas, cobertas por uma película, evita que ela perca água na transpiração, porque está sujeita a temperaturas muito altas nos verões. Mesmo assim, ela consegue ter frutos muito ricos em água, quando nós estamos, por exemplo, na praia e não temos água para beber. Se tivermos camarinhas, podemos comer algumas e ficamos sem sede. É uma planta muito interessante até por esse nível. A nível paisagístico e a nível de serviços de ecossistema, vemos aqui uma imagem em que as raízes da camarinha, aqui estão expostas, porque é uma zona com forte erosão, formam uma rede que são muito importantes para segurar as areias. Portanto, esta planta tem várias características que aqui referimos como interessantes, mas tem sido posta em perigo por plantas invasoras. A planta invasora que nós escolhemos como caso de estudo é o chorão, que aqui vemos, é originária da África do Sul,
mas tem-se expandido para outros continentes e é uma ameaça, porque forma tapetes que abafam as plantas, como a camarinha. E agora entramos aqui na metodologia seguida nas atividades da duna. Os alunos das escolas que aqui vemos, Praia de Moledo no norte, Moinho de Baixo no Meco, aqui na zona centro, e Monte Velho no sudoeste, na zona de Sines, foram convidados e vieram uma visita de 2 a 3 horas, em que são convidados a explorar as dunas, ver, sentir, cheirar e, no fundo, é uma abordagem multissensorial. Após setembro de 2017, convidámos mais escolas, nomeadamente aqui da zona de Torres Vedras. Aqui embaixo tem o link de uma notícia do Jornal de Caminha, em que quem estiver interessado pode ver que há testemunho dos alunos sobre a visita que fizeram. Durante a visita é dado aos alunos um conjunto de fichas em que eles vão descrever o local, em termos de cheiros, sons, paisagem. Isso também é bom para eles se habituarem a descrever o mundo natural, aquilo que veem, aquilo que sentem. E constroem um pequeno herbário, como vemos aqui na fotografia do canto direito inferior, em que colam com fita cola, como se fosse uma folha de herbário, um ramo da camarinha. Depois, há também uma atividade feita em sala de aula, com base naquilo que eles viram e até puderam fotografar na duna, e também numa ilustração que é dada, e também imagens de herbário que nós fomos recolher do local da praia visitada. Os alunos de Moledo recebem, para se inspirarem também para os seus desenhos, uma imagem de Moledo e os de Sines, uma imagem de Sines e por aí fora. Portanto, é um pouco a metodologia do Place-Based Education, a educação baseada no local onde decorre a ação educativa. Como resultados das visitas às dunas, e isto só para o ano de 2016 e 2017, os alunos responderam, após a visita, a um pequeno questionário. Era-lhes pedido para referirem o que mais agradou na visita, também se gostaria de um dia trabalhar numa profissão ligada à natureza. As respostas são muito interessantes, depois vão ser publicadas, não é? E depois perguntava se já conheciam as camarinhas e se já conheciam a planta invasora, o chorão. Ora, as camarinhas eram desconhecidas para 2/3 dos alunos, 64%. Os alunos referiam a duna como um bom lugar para aprender e consideraram, na sua maioria, a visita como muito boa. As respostas dos alunos à questão que mais te agradou nesta visita, de uma maneira geral, referiram ter liberdade para explorar as dunas, conhecer várias plantas da praia, porque além da camarinha também lhes era dito o nome de outras plantas, e que também apreciaram ver com a lupa as diversas plantas. Houve um aluno que respondeu que o mais lhe agradou foi a vista, foi a natureza. E ser bom saber que há pessoas que se preocupam com a vida na Terra. E eu achei isto muito interessante porque lhes é dada uma perspectiva de que temos ali plantas que são um valor natural, mas que estão ameaçadas. E, portanto, isto também é uma mensagem que é importante dar. Temos este valor natural, mas temos que o proteger. Portanto, estes testemunhos dos alunos são muito importantes. Após 2017, cá está, avançámos para a zona de Torres Vedras. Temos aqui uma imagem de herbário da Praia de Santa Cruz, um exemplar colhido no século XIX. E aos alunos é também dito que há uma zona de Portugal, que é a zona de Colares, em que há imagens de herbário de camarinha, mas na zona de Colares, hoje em dia, já não encontramos na camarinha. Isto mostra que, a pouco e pouco, as plantas vão desaparecendo se nada for feito para manter o seu habitat. Estes desenhos fazem parte de um conjunto de muitos desenhos. Este primeiro, do canto superior esquerdo, mostra a diversidade das plantas observadas e os outros mostram que os alunos compreenderam que é uma planta dioica, quer isto dizer, tem uma planta feminina e a planta masculina, e também desenharam eles próprios na duna
com a professora, e também aqui a imagem dos frutos esféricos da camarinha. Este mostra um diálogo entre o Chorão e a camarinha, em que o Chorão diz que quer invadir o espaço da camarinha e a camarinha diz, nem penses, recua. E no final o Chorão concorda e diz que vai recuar. Mas nós sabemos que isto é difícil na natureza, portanto, às vezes é necessário haver ações de arranque para erradicar a invasora. Em termos de resultados para as comunidades educativas de um modo alargado, de comunicação ao público, foram organizadas exposições de desenhos dos alunos em Caminha, Sines e Oeiras, e está programada uma também para ocorrer em Torres Vedras. Para além disso, outros eventos de divulgação ao público são os que estão aqui elencados, Noite Europeia de Investigadores, por exemplo, também fizemos uma visita à Lagoa da Sancha em colaboração com o ICNF de Sines, e mais recentemente uma iniciativa integrou a European Sustainable Development Week. Outras atividades em sala de aula têm incluído, por exemplo, quando a meteorologia não permite a saída à duna, como aconteceu uma vez em Caminha, tivemos então em sala de aula a explicação da distribuição geográfica, da camarinha, e os alunos também puderam ver, porque por acaso eu pus a germinar umas sementes de camarinha e correu bem, e então foi explicado que a germinação é um processo na camarinha que ainda está a ser estudado pelos investigadores, porque tem ali pormenores que precisam de ser melhor compreendidos, mas que a reprodução seminal, por via seminal, por semente, é uma reprodução de modo sexuado e é diferente da reprodução assexuada que é feita por estacaria, por exemplo, quando nós cortamos uns ramos da camarinha e pomos a enraizar, isto é uma reprodução assexuada. E esta é uma cópia igual da mãe, enquanto que a reprodução sexuada, por via das sementes, não é? Permite uma maior variabilidade genética. E, portanto, nunca podemos ter uma população geneticamente diversa se não tivermos também assegurada a parte da reprodução normal, por semente, digamos. E os alunos compreendem isso e é muito interessante. E chegámos a um ponto, em outubro de 2017, quando supostamente o projeto iria terminar, porque ele era só de um ano, mas sentimos que não era possível terminar o projeto, porque o projeto tinha que mesmo continuar vivo para manter vivas, nomeadamente as plantas da população da Foz do Minho, que nós sentimos estavam realmente em declínio. Aqui esta imagem mostra o estuário da Foz do Rio Minho, norte de Portugal, o Monte de Santa Tecla em frente, Galiza, a Ínsula aqui no meio, e depois a mancha verde de pinheiros da Mata do Camarido, ou Pinhal do Camarido, e a mancha de areia, que é aqui que começa, no fundo, o litoral norte continental de Portugal. O moinho, já vamos falar de baixo. Há aqui este desenho que é amoroso, porque mostra as plantas de camarinha com os frutos brancos, mas alguns com rosa. E está nas t-shirts que os alunos que estão envolvidos na ação da conservação da população de camarinhas da Foz do Minho, eles vestem, no fundo, esta t-shirt, com a sua imagem a dizer realmente que há que fazer ali qualquer coisa pela população. Ora, a Duna de Moledo é uma duna das tais ilhas fragmentadas que falámos há pouco, um moinho, que aqui vemos na fotografia de baixo, e que está aqui na fotografia aérea de cima, representado por é um marco de referência na paisagem. A Praia de Moledo tem o Monte Santa Tecla e depois tem o moinho, e o que nós queremos mostrar com estas três fotografias de baixo é que a Duna de Moledo, assim como outras dunas de Portugal, tem vindo ao longo dos últimos anos a sofrer uma erosão forte. Esta fotografia aqui de agosto de 2009 mostra um moinho rodeado por vegetação, havia um passadiço e até um marco de pedra grande. Ora, nós sabemos que todo o litoral nacional foi atingido por fortes tempestades em 2013, 2014,
e, portanto, teve que ser intervencionado em termos de enchimento artificial das praias, mas também colocação de geotubos, que foi o que aconteceu em Moledo. Já depois do geotubo ter sido colocado e a praia ter sido, entre aspas, refeita, em dezembro de 2019, eu estava numa ação com as escolas de Caminha de Vila Praia de Âncora, e no final dessa ação na escola, fomos à duna para ver as camarinhas com os professores e ficámos realmente surpresos, e o aspecto da praia era este. Portanto, tinha havido uma tempestade, o mar conseguiu roubar parte da areia e voltou aqui a mostrar-se o geotubo. Entre dezembro de 2019 e o verão deste ano, houve depois necessidade de repor areia. De todo modo, esta imagem aqui de agosto deste ano, do verão deste ano, mostra ainda o moinho, lá está, e a duna, que está aqui na figura de cima com o ponto 2, com as camarinhas, com as suas raízes à mostra, como que a mostrar realmente uma erosão fortíssima. E daí ter sido organizada uma reunião com colegas meus do INIAV, também membros da associação com quem temos vindo sempre a trabalhar, que é a Associação Corema, e membros da União de Freguesias de Moledo e Castelo. Esta visita foi depois noticiada no jornal Caminha 2000 com o título Em Defesa da Camarinheira. Camarinheira é o nome dado à planta, não é? Às vezes chamamos só camarinha à planta, mas também aos frutos. E então foi decidido, fizemos uma visita para ter uma noção do número de plantas e a sua distribuição na mata do Camarido, e depois na duna fomos recolher estacas, os tais ramos pequenos, com comprimentos entre 7,5 a 21 centímetros, de 4 arbustos, 3 femininos e um masculino. Foram recolhidas cerca de depois 300 estacas, para serem então multiplicadas, portanto, para serem depois enraizadas e fazer-se então a multiplicação por estacaria. O enraizamento das estacas foi um processo longo, que exigiu um trabalho excepcional dos meus colegas do INIAV. Vemos aqui fotografias, portanto, as bancadas têm sistema de nebulização e rega gota a gota, para evitar a desidratação. E as estacas crescem num substrato especial e depois, ao longo do tempo, vai-se ver quais secam e são retiradas, e aquelas que se mantêm verdes, e 165 dias após a plantação, conseguimos retirar estacas já enraizadas e mudá-las para vasos. Aqui, neste artigo da Vida Rural, vem descrito em detalhe, portanto, o processo de multiplicação por estacaria. E estas plantas foram depois levadas para Moledo. Em novembro de 2018, as primeiras 6 plantas são colocadas num camalhão na mata do Camarido, portanto, já num local abrigado da forte erosão, local esse disponibilizado pela União de Freguesias de Moledo e Castelo, com o apoio de membros da Associação Corema. Em março de 2019, mais 30 plantas, e em março deste ano, foram levadas de Oeiras para Moledo mais 20 vasos com camarinhas. Todo este trabalho tem sido feito com um excelente esforço e dedicação de todos os membros da equipa, e isso é de louvar. Entretanto, os alunos são eles que estão a acompanhar o desenvolvimento das estacas, registam o crescimento, também registam as que podem vir a secar, que acontece. E, entretanto, o programa Ecoescolas, que também mostrou interesse e colabora com o nosso projeto. Como ponto de situação atual das camarinhas reintroduzidas, temos aqui uma imagem que mostra, portanto, as plantas que saem do vaso são colocadas e depois cobertas com areia, elas têm ali o torrão ainda da terra. E este ano foi um achado, digamos, foi interessante ver que uma das plantas, a planta M2, que tinha sido reintroduzida em novembro de 2018, tinha os seus 2 primeiros frutos, o que mostra que entre estas plantas que estão no camalhão, a planta masculina
polinizou a feminina e formaram-se os primeiros frutos. Portanto, é um bom indício de que as plantas estão de boa saúde. Como conclusões, podemos dizer que este projeto tem divulgado a Camarinha aos jovens e ao público, tem enriquecido os currículos escolares das escolas envolvidas, também estamos abertos a colaborar com mais escolas e, no fundo, capacita, mobiliza os alunos a agir na conservação das camarinhas. E isto é muito importante, mobilizá-los, motivá-los, porque eu tenho a esperança que no futuro a riqueza natural das dunas, com as suas plantas endémicas como a camarinha, continuem a suscitar a mesma emoção e entusiasmo que os alunos têm vindo a experimentar ao longo destes 4 anos. E, portanto, é esta pergunta que eu faço no início: temos luzes brilhantes nas dunas da nossa costa? Temos, são as camarinhas, que apesar de serem um valor natural, elas são ainda pouco conhecidas e devem, isto é um alerta às comunidades escolares também, e não só, devem ser protegidas onde estiverem ameaçadas. No fundo, é aqui uma mensagem importante. Os nossos agradecimentos, a equipa coordenadora, eu e a professora doutora Lia Vasconcelos, agradecemos a colaboração e o apoio de todos os professores e comunidades educativas das escolas envolvidas, ao presidente também e associados da Associação Corema, e a todas as câmaras municipais e uniões de freguesia e outras entidades municipais e nacionais envolvidas, como, por exemplo, o ICNF. Também uma mensagem de agradecimento aos colegas dos Herbários Nacionais pelo seu apoio nas pesquisas e ao financiador, a FCT. Como referências, temos aqui a lista que podem depois consultar e, se precisarem, depois também posso facultar mais. Como mais informação, deixo aqui o link do projeto, um link da coleção de camarinhas que existe no INIAB, da responsabilidade do Pedro Oliveira, e um vídeo sobre camarinhas. Muito obrigada pela vossa atenção.